Olá, povo de Deus, boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, olha eu aqui com vocês, é um prazer estar trazendo a palavra de Deus para o vosso coração e a oração. Que Deus abençoe vocês já de antemão, vocês de outros países que estão aqui ligadinho, antenado conosco aqui nesse canal e vocês aqui do nosso querido Brasil, de cada cidade, de cada estado dessa nação. Que Deus abençoe vocês muitíssimo, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Eu quero deixar uma pequena reflexão da parte de Deus, que diz assim, aleluia. Você está em uma guerra. Nós estamos em uma guerra espiritual. Nós, servos de Deus, temos que entender que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Estamos numa guerra espiritual e precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Mas Deus diz uma palavrinha para você: há um repouso para o povo de Deus, para aqueles que perseveram até o fim. Jesus fala, perseverais até o fim e sereis salvo. Aleluia. Então é momento de nós perseverarmos na presença do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Diz a palavra de Deus, o repouso de Deus não é só terrestre, mas celestial. Entrar neste descanso significa acessar do labor, do sofrimento, da perseguição tão comum em nossas vidas nessa terra. O repouso de Deus é participar da alegria eterna e repousar na presença do próprio Deus, experimentar eterna alegria, glória a Deus, do deleite, do amor e a comunhão com Deus e com os seus santos, aleluias, os redimidos, os salvos, nossos irmãos em Cristo. Meu irmão, que alegria será um descanso sem fim, está em Apocalipse 21, 22. O crente deve se esforçar diligentemente para alcançar o lar celestial. Isso requer de nós renúncia, esforço, perseverança, fé, obediência, uma direção certa, que é o alvo, que é Jesus Cristo. Se apegar à palavra de Deus, se apegar à oração, porque a palavra de Deus é a bússola para nos levar ao caminho certo, para nos levar ao alvo. Aleluia. Dedicação na oração, dedicação na palavra, obediência à voz do Espírito Santo, ter certeza, ter confiança. Jesus fala, se esforcemos para entrar, pois muitos, não poucos, não entraram por desobediência, por rebeldia, por coisas que se apegaram às coisas do mundo, por orgulho, por altivez, por soberba, por nariz altivo, por fofoca, por mentira, por coisas que desagradaram a Deus. Esses não entraram, trocaram as suas bênçãos, trocaram a sua salvação pelo prato de lentilha, trocaram a sua salvação pela mentira do diabo, pela uma gaiola dourada que ficou aprisionado. Ele pensa que aquela gaiola dourada que o diabo deu para ele, ele entra e sai, mas uma hora a gaiola vai se fechar e ninguém poderá tirar ele daquela gaiola dourada, entre aspas, que ele vai ver que é o próprio inferno que foi preparado para o diabo e seus demônios e para todos aqueles que não ouviram e desobedeceram à voz do Espírito Santo. Então nessa noite Deus diz para mim e para você: ouvi a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Há um repouso para você, meu irmão. Há um repouso para você, minha irmã. Há um repouso para você, família, para cada um de nós, para todo aquele que crê. Aleluia. Há um repouso de Deus. Aleluia. Deus fala para nós se esforçarmos para entrar, pois muitos não entraram. Aleluia.
for dar ouvido à serpente. Cuidado, porque a serpente é sorrateira, ela é sagaz, ela é, desde que o mundo é mundo, ela é serpente. A serpente, ela veio para picar, ela veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Jesus quer que nós se esforcemos, não demos ouvido à serpente, lemos mais a palavra de Deus, oramos mais, temos mais intimidade com Deus, enchemos a nossa lamparina com azeite, com a luz dos Pai das Luzes, orando sem cessar, orando pela nossa casa, pela nossa família e negando a nós mesmos, levando a nossa cruz com Jesus. É pesada, mas vai valer a pena, porque Jesus nos ajuda a levar a nossa cruz. Vale a pena servir a Jesus, porque o diabo está de olho de mim, você e da nossa família, porque ele não tem família, ele não tem casa, ele não tem mais volta. Então ele quer pegar todos aqueles que negligenciam a fé, todos aqueles que não perseveram, todos aqueles que não lê a palavra de Deus, todos aqueles que deixam o orgulho, a soberba, a fofoca, a mentira fazer parte da vida dele, o ódio, a mágoa, o ressentimento. Aleluia, que nessa noite você arranque isso do teu coração e deixa Jesus trabalhar dentro de você, porque ele trabalhando, tudo vai modificar na sua vida, a sua vida vai andar, vai ter um repouso. Quando você fechar os teus olhos dessa terra, terá um repouso preparado para os fiéis, para mim, para você e para todos que foram fiéis. Aqueles que não foram fiéis, infelizmente, não verão a glória de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus ama o pecador, mas rejeita o pecado. Que nessa noite, você que está afastado, volte. Você que está meio barro, meio tijolo, se firme com Jesus. E você que não aceitou Jesus ainda no seu coração, levante tua mão cansada, vai valer a pena, porque tua vida vai mudar, a sua história vai mudar, o diagnóstico vai mudar na tua vida. Eu creio e Jesus fala, ide pregai a todo mundo o evangelho, e todo aquele que crê será salvo tu e tua casa, porque quando você aceita Jesus no seu coração, Jesus transforma tudo, modifica tudo. Aquilo que está estéril cria vida, aquilo que está morto cria vida, aquilo que não floresce mais vai começar a florescer. Deus começa a mudar tudo, a circunstância, a história, o diagnóstico, tudo se transforma. E se não transformar, ele é Deus, ele continua sendo Deus, mas se transforma de verdade. Mas aquilo que ele não fizer, não fique triste, porque Deus sabe o melhor e sabe como trabalha. Às vezes as pessoas só querem a cura, mas não quer o médico dos médicos, só querem receber a cura, mas não quer o abençoador. O que adianta você ser curado e não ser salvo? Tem que curar a sua alma e o seu espírito, para que Deus possa fazer a obra completa, porque nosso Deus não faz nada incompleto, ele faz tudo completo. Então ele te ama e te chama. Ele não tem prazer na morte de ninguém, não quer que nenhum pereça, mas que todos sejam salvos. Mas depende de mim e de você, como dependeu desses servos de Deus, que um dia eram servos de Deus, achavam que estavam salvos, mas não largaram o mundo, não largaram a mentira, não largaram a fofoca, não largaram o nariz altivo, a mentira, o orgulho, o eu, a carne, o status, a conta bancária achava que estava por cima da carne seca, mas negaram a fé. Então não negue a fé, porque senão você vai para o lado escuro que existe lá. O inferno, ele é real, e o inferno não foi preparado nem para mim nem para você, em nome de Jesus. E Jesus fala mais aqui: esforcemos para entrar, pois muitos não entraram por desobediência e rebeldia. Fiquemos atentos à voz do Espírito Santo. Procuramos se esforçar para entrar, para que nenhum de nós caia no mesmo exemplo de desobediência e de rebeldia que muitos têm caído e muitos já caíram. Aleluia. Nadaram, como diz o mundo aí, nadaram e morreram na praia. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Ele te chamou para ser salvo, santo, lavado e remido, e para ser
aleluia, participante do reino celestial. Temos um sacerdote, Cristo, superior ao sumo sacerdote. Ele quer que todos nós sejamos salvos, que nenhum de nós pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Então, quando ouvirem a voz do Espírito Santo que está falando contigo nessa noite, não endureças o vosso coração. Em nome de Jesus, venha para Jesus, que com Jesus é melhor. Aleluia. E para finalizar, aleluia, não entraram no descanso. Eles, por causa do pecado, os infiéis não foram para o céu, mas os fiéis, aleluia, irão para o céu, sentar na bodas do Cordeiro, sentará e reinará com o nosso Deus para sempre. É isso que Jesus quer. Aleluia. Há um repouso para você, o repouso desse labor, desse sofrimento, dessas lutas que nós passamos aqui. Todos nós, servos de Deus, em qualquer parte do mundo, está passando por luta, por tempestade, por tsunami, por luto, por dor, por doenças, por tudo. Mas aquele que for fiel até a morte, ele diz: dar-te-ei a coroa da vida e te prometo um repouso eternamente do meu lado, em nome de Jesus. Vamos orar, povo de Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família nessa noite, que essa palavra possa ter falado no seu coração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, vou tirar o óculos, irmãos, que agora já não estou lendo. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, abençoe a sua noite, em nome de Jesus, e Ele te promete, há um repouso para ti, para a sua casa, para a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Aleluia, Jesus já está voltando. Muitos aí só querem pregar bênção, só querem panfletada, só querem Kodak, mas a palavra de Deus, ela é a bússola para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra certa é a boca de Deus, é a validação para entrar no reino dos céus. É a palavra de Deus, ela não muda. Aleluia, que nessa noite a palavra de Deus possa entrar no seu coração, na sua vida e fazer a diferença. Você que está com a mão levantada aí, que Deus te abençoe, a sua casa, a sua família. Ah, Pai, toma essa pessoa que está aí chorando, Pai, que está com essa mão levantada, dizendo sim para ti, Pai. Escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida, Pai. Perdoa os seus pecados. Ela renuncia ao pecado, ela renuncia, Pai, à carne, ela renuncia a todo o pacto que ela fez com as trevas, Senhor. No nome de Jesus, abençoe este lar, essa casa e essa família, Pai, porque o Senhor promete um repouso para os fiéis, para todo aquele que crê em ti, Jesus. Não, Senhor, verá a destruição, mas será salvo. Tu e a tua casa, creia, meu irmão, porque há um repouso para mim e para você nessa noite. Aleluia, nós estamos esperando a volta do nosso noivo, que nos levará os fiéis, mas aqueles que querem fazer a vontade do mundo, aqueles que querem dar ouvido à serpente, cheio de mágoa, de amargura, ressentimento, ódio, raiva, rancor, aleluia, esse não verá o Senhor. Tá na igreja, mas não verá o Senhor, porque só verá o Senhor os limpos de mão e puros de corações. E a palavra de Deus diz que lá no céu não entra pecado, não entra jeitinho, não entra mala. Nós viemos nu e voltaremos nu. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, desapegue dessas coisas do mundo e venha correndo para Jesus, porque a porta da arca ainda está aberta, mas ela vai se fechar, e Jesus te chama e te convida, porque Ele te ama. Ele não quer que nenhum de nós pereçamos, mas que todos nós sejamos salvos. Mas para ser salvo, tem que ter renúncia, tem que pagar um preço, tem que se esforçar. Então se esforce, porque vai valer a pena, porque nós estaremos eternamente com o nosso Deus e iremos ver os nossos entes queridos que foram na nossa frente. Nós iremos abraçar, nós iremos ver o nosso Deus de face a face como Ele é. É para todo aquele que crê, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Espírito Santo esteja com vocês. Que Deus abençoe cada peça de roupa, o retrato, a chave, o óleo e os pedidos de orações e cada pedido aqui, Pai, de causas na justiça. Resolva e dê vitória, Pai, ao teu povo. Pai, que essa palavra possa penetrar não só no seu ouvido, mas em todo o seu coração, Pai, nessa noite. Que haja livramento, haja salvação nessa casa, nessas famílias, nessa noite. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Seja fiel até a morte, que Ele fala, dar-te-ei a coroa da vida. Fica na paz, um abraço, até a próxima, se Ele permitir. Fica com Deus.